Boa noite, pessoal, tudo bem? É, Boa Bom, noite. acho que tem bastante assunto que o Penedo abordou, acho que é muito legal. Inteligência artificial é uma ferramenta, né? E vocês vão perceber que dá para aplicar em várias áreas. O Penedo falou de chatbot, que é uma área para comunicação. Eu vou conversar com vocês a respeito da área de predição, forecast, que está relacionado com uma área mais de mercado, área financeira, né? E eu vou tentar passar para vocês essa experiência. Vou abordar o tema porque está intimamente relacionado de data science. Eu acho que vocês devem ter interesse em conhecer isso daí. Eu acho que alguns estão pensando talvez até entrar na área. É uma área que está super aquecida hoje e tem uma demanda muito grande, né? Os bons profissionais recebem praticamente por semana 2 a 3 convites, né, para trabalhar, porque está faltando gente no mercado. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje, tá certo? Eu vou colocar aqui na tela a minha apresentação. Deixa eu pôr ela aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Pera aí. Pronto. Aqui. Estão vendo minha tela? Acho que estão vendo. Tá certinho, professor. Certinho? Então, vou dar início aqui na apresentação. E agora eu fico meio em voo cego, porque eu não tenho a visão do chat de vocês, tá bom? Bom, quem sou eu, né, para poder estar falando aqui com vocês a respeito desse assunto? Eu sempre gosto de dar um parâmetro de base para que vocês acreditem um pouco mais no que eu vou falar. Eu tenho formação, minha graduação em Física Computacional pela USP. Eu tenho mestrado e doutorado em Física Médica na área de oftalmologia com processamento de imagens também pela USP. E eu tenho meu pós-doutorado em Engenharia Aeroespacial pela Federal do ABC, na área de projeto de bomba de foguete, né? Bomba de combustível de foguete para lançamento de satélite de órbita baixa. Especificamente nesse momento, eu apliquei bastante inteligência artificial. No meu mestrado e doutorado, isso não foi possível em função da tecnologia da época, mas no pós-doutorado eu cheguei a trabalhar na época, né, com algoritmo genético, que era muito bem-vindo para essa área. Sou professor, né? Sou professor na Drummond, já tô com a equipe aqui já tem uns 2 anos. Tive a oportunidade, como o Penedo falou, de trabalhar com ele em outras situações. Dou aula desde 2003, fui coordenador geral e também atuo no mercado como data science, né, e especialista em inteligência artificial. Então, a minha ideia hoje é trazer para vocês a minha visão, né, a respeito dessa profissão no mercado, o que você tem que saber, o que você tem que fazer para poder entrar nesse mercado, né, como é que funciona as expectativas e deixar um pouquinho claro, mais lá para o finalzinho da nossa palestra, da nossa conversa, alguns pontos de vista, alguns recados para quem é aluno, né, que está querendo entrar nessa área de data science, e para quem é gestor, né? Acredito que a gente tem aqui um grupo bem eclético, alunos e pessoas de outras áreas também. Então, eu acho que é importante para a gente poder ajudar, né, que todos entendam qual é a demanda, a necessidade e a expectativa que a gente tem dessa área, tá bom? Então, vamos lá. Vamos passar para outra parte. E eu quero começar rapidamente, só para a gente contextualizar. O Penedo falou muito bem a respeito de uma série de coisas aqui. Eu quero agora só pegar alguns ganchos para poder levar vocês para uma situação de reflexão e mais crítica. Definição de inteligência, de um modo geral, é bem ampla, a gente tem várias. Eu peguei uma aqui que faz sentido, ela é genérica, né? Então, se vocês estão dando uma olhada aqui, capacidade mental bastante geral, né? Entre outras coisas, envolve habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata e compreender ideias complexas. Bom, esse mote aqui leva a gente para dentro, né? Aqui é a entrada que leva a gente para dentro da inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que um mecanismo matemático que busca simular essas entidades que vocês estão vendo aqui na tela, tá certo? O problema que gera a confusão e a ansiedade nas pessoas é o que vem logo abaixo. E aqui é que começa a confusão.
refere-se a uma capacidade mais ampla e mais profunda de compreensão do tipo do mundo à sua volta. Compreender, pegar a situação no ar, sentido das coisas ou perceber uma coisa. Essa daqui, apesar dessa frase ser bem popular, é o principal motivo das pessoas confundirem ou não compreenderem a atuação da máquina. A máquina não tem essa capacidade de percepção do eu. Ela simula um treinamento. A inteligência artificial hoje está no nível que está, né? Porque a gente tem grande poder de processamento. Você percebe nitidamente isso quando você, acompanhando a história da IA, você vê o Deep Blue da IBM ganhando do Kasparov, né? Era um xadrezista campeão mundial, muito famoso, muito competente, e o Deep Blue ganha dele. Mas ele ganha dele porque o Deep Blue raciocina? Não, porque o Deep Blue tinha alta capacidade de memória e velocidade de processamento para poder simular as possibilidades de manobra que o Kasparov tinha lá no tabuleiro de xadrez. Isso, então, leva, às vezes, as pessoas a perceber nesta simulação, alguns compreendem que existe a possibilidade de humanização da máquina. E aí você começa a perceber, né, com o reforço de mídia e comentários de não especialistas, que a máquina pode, em algum momento, né, suplantar o homem, substituir o homem, enfim, descartar o homem. Gente, isso aí é coisa de ficção científica. Não é assim que a banda toca. O Penedo foi muito feliz e claro quando ele falou: a máquina vai ser sempre a máquina. IA é uma ferramenta de suporte. Se a IA em algum momento vence a pessoa em uma determinada situação, você pode utilizar a IA como maneira de aprendizagem. Para a gente também, para verificar qual a melhor estratégia, o porquê que funcionou, e aí você aprende a agir com ela. Quando você tem, a gente chama de GANs, né? GAN, você tem duas redes concorrentes e uma compete com a outra, o aprendizado de uma delas, né, com a outra, colocando uma série de questões, o aprendizado melhora muito. É uma forma muito interessante de você treinar uma rede neural, por exemplo, para ela começar a criar imagens, criar música, tá certo? Do mesmo jeito, nessa mesma linha de pensamento, você pode colocar uma rede neural ou uma estrutura de inteligência artificial para interagir com o ser humano, para melhorar o ser humano. Agora, a possibilidade de substituição de mão de obra é uma realidade, como foi uma realidade na mecanização e industrialização das linhas de produção no século passado, né? O que as pessoas não podem temer é que essa modernização ela vem para poder melhorar a qualidade de vida, melhorar os resultados, e ela é algo que vem acontecendo gradativamente. Então, naturalmente, gerações que estão sendo treinadas devem ser preparadas agora para uma nova possibilidade de mercado de trabalho, convivendo com esse tipo de ferramenta. A ferramenta vai substituir o ser humano? Não vai. Ela não tem a percepção da existência do eu, né? Ela não tem sentimento, ela não tem escolhas, ela simplesmente faz e simula baseado nos dados de entrada que ela está recebendo. Eu costumo falar nas minhas aulas de inteligência artificial, quando eu estou ministrando essas aulas, o seguinte, né? A melhor máquina inteligente que a gente conhece somos nós, né? Uma máquina de inteligência artificial, um robô, né, que tem inteligência artificial, ele não consegue fazer o que nós fazemos, né? Eu acredito que boa parte de vocês durante o dia estava estudando, trabalhando, almoçaram, escolheram o que ia comer, estão agora assistindo essa palestra aqui e possivelmente estão pensando se vão namorar, o que vão comer, se vão sair, dirigir um carro. Isso é um ser humano. Uma máquina com inteligência artificial não tem essa capacidade, mesmo porque vocês vieram até aqui por decisão própria. Uma máquina não tem o poder de decidir. Se vocês pensarem na Alexia, pensar no Watson, ou mesmo nos chatbots lá dos bancos, eles não têm poder de decisão. Eles têm que atuar baseado naquilo que eles foram criados. Então, é muito limitado.
Mas para a gente, ser humano, né, olhar para um objeto inanimado que tem a capacidade de simular uma das nossas capacidades, isso é um troço maravilhoso. Isso encanta os olhos. Para uma pessoa um pouco menos informada ou longe da área, assusta, né? Chama a atenção, faz com que ela acorde ou dê vida a pesadelos que levam ela a situações de desespero, que o mundo vai acabar, que os empregos vão acabar. E não é assim. A inteligência artificial, ela caminha para ajudar com que a sociedade seja mais equilibrada, mais eficiente, que nós tenhamos mais tempo para a produção ou mais tempo para a gente mesmo, para a gente poder descansar, para a gente poder produzir, para a gente poder estudar. Essa que é a ideia. Um carro que dirige de maneira autônoma, de forma alguma vai substituir o ser humano. É simplesmente um mecanismo de levar do ponto A ao ponto B de maneira mais confortável, para que o ser humano possa descansar, para que ele possa se distrair durante a viagem e ser menos cansativa. A mesma coisa acontece com o que a gente faz hoje no mercado, com soluções mais robustas, que permite que milhões de cálculos sejam feitos por segundo e a tomada de decisão, que às vezes era feita em meses, seja feita em horas ou em dias. Esse é o objetivo da inteligência artificial. É claro que vão existir gadgets, brinquedinhos, engraçadinhos, que fazem coisas bonitinhas que vão impressionar as pessoas. Mas uma pessoa bem orientada a respeito do que está acontecendo, isso não passa de um circo tecnológico. A gente não deve entrar em desespero com relação a isso, mas devemos ficar felizes e, de certa forma, ansiosos que existe um futuro novo onde muita coisa poderá ser feita com um robô ou com um computador na nossa rotina diária, possibilitando que nós tenhamos uma rotina muito mais confortável. Sem dúvida alguma, algumas áreas de profissão vão acabar, vão mudar? Vão, como mudaram no século passado. É natural. Como mudou quando o homem saiu do campo e veio para a indústria. Como mudou quando o homem teve a automatização na indústria e veio para a cidade grande. Certo? A ideia do que vem por trás disso é que as profissões se tornem mais específicas e exijam muito mais do ser humano aquilo que ele tem de melhor que a máquina não pode dar, a sua criatividade, a capacidade de reflexão e de escolha. A máquina não faz isso. Ela toma uma escolha que não é baseada em emoção, ela toma uma escolha baseada em 0 e 1, dependendo de como ela foi treinada. Dependendo do conjunto de dados que você fornece para uma máquina, ela pode levar para uma situação de comportamento muitas vezes indesejado ou desejado. Por que o banco, acho que é o Bradesco, né, começou a reclamar com aquela questão de assédio do chatbot deles, até que o Penedo tinha comentado. Porque quando você fica interagindo com o chatbot de maneira equivocada, além de ele não responder, ele vai ficar confuso, é difícil. Na realidade, esses chatbots, eles estão constantemente em treinamento, né? Quando você começa um chatbot, ele começa como se fosse um bebezinho, é uma semente. Então, você fornece um conjunto de dados para ele, ele vai se tornando cada vez mais esperto, entre aspas, né? Ele começa a entender um pouco mais os jogos, mas ele tem mais espaço para poder fazer o equilíbrio aí das redes neurais e dos pesos para poder ser mais adaptável. Então, depois de uma determinada situação, você lança ele, você faz o Go Live e ele vai embora. E aí você deixa ele conectado com os usuários. Ele vai errar, mas vai começar a errar cada vez menos à medida que o usuário interage de maneira objetiva, e aí o sistema começa a ficar meio mais ajustado para a gente muito mais inteligente, mas do ponto de vista matemático e prático, ele vai ficando mais ajustado. É natural que nem todos, uma minoria de pessoas, acabam tendo um comportamento anômalo, né? Não muito diferente como um primata que se depara com fogo ou com um equipamento novo, não é muito diferente do que isso. Então, algumas pessoas acabam indo lá e ficam perturbando o sistema com informações que são irrelevantes. Isso acaba atrapalhando no treinamento, dá um trabalho grande para a equipe, porque a equipe tem que ficar filtrando isso, né? E readaptando a matriz de conhecimento do sistema. Então, é bem interessante como é que isso daí funciona,
longe dos holofotes da mídia. Bom, inteligência artificial, uma possível definição do McCarthy, esse cara é um dos influentes aí na área de IA, sem dúvida alguma, ao Alan Turing, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, lá por 1946, 47, foi o grande impulsionador, depois esses caras vieram junto com ele, mas o McCarthy fala o seguinte, que a inteligência artificial é a ciência e a engenharia de fazer máquina inteligente, especialmente programas de computadores inteligentes, tá certo? Pois se vocês quiserem dar uma olhada, é um artigo que eu peguei lá da IBM. Quando a gente fala de inteligente, é isso que incomoda um pouco, né? O inteligente aqui, quando você fala com uma pessoa que algo é inteligente, já vem o temor da possibilidade da concorrência ou de fazer mal, porque é algo maligno, algo que pode se revoltar. E inteligente do ponto de inteligência artificial é uma máquina ou um algoritmo capaz de simular algumas características do pensamento humano, né? E ele faz isso não porque ele tem noção ou autoconsciência dele. Ele faz isso porque você consegue, dada a alta capacidade de máquina, passar para ele uma quantidade grande de informação, né? Essa informação, nesse caso, são dados brutos que foram processados previamente e ajustados. E aí, a partir disso, ele observa esses dados e ele é ensinado a ter uma atitude. A diferença é que para programas de inteligência artificial, ele pode receber uma combinação de dados de entrada muito grande e ele pode apresentar uma combinação de saídas muito grande. E isso acaba atrapalhando a gente, né? Você acaba se confundindo, nossa, o negócio é bom mesmo, mas não precisa ir longe, né? Se você pegar esses sistemas de bot de atendimento, se você estiver falando de uma pizzaria e resolver trocar uma ideia com ele sobre carro, ele não vai entender. Você rapidamente mata a capacidade do robô, né? E fica fácil de entender que ele não é uma pessoa, não é um ser vivo. É isso que a gente precisa ter em mente quando a gente está falando dentro dessa área, tá bom? Vou mandar mais um pouquinho. Bom, isso daqui para quem, só para chamar atenção, isso aqui é uma réplica da máquina do Turing, né? Ele foi utilizado aí na época da Segunda Grande Guerra para poder decifrar os códigos alemães que eram transmitidos, né? E a ideia era decifrar isso, e para isso ele precisou criar uma máquina e um algoritmo muito inteligente para poder entender o que estava acontecendo. Nasce aí, então, a semente da inteligência artificial. IA não é um negócio novo. O que é novo é a atual era, né, o atual tempo que a gente vive, onde a gente tem abundância de máquinas de alta capacidade. Por exemplo, na minha época, no meu doutorado, quando eu quis aplicar redes neurais no processamento de imagem médica, de oftalmologia, eu não tinha máquina para isso, na época não existia, e eu não tinha, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, eu não tinha dados o suficiente. Então, não dá para brincar com isso se você não tiver essa aparelhagem e essa quantidade de informação disponível. É uma brincadeira cara. Normalmente eu costumo falar, quando às vezes eu sou solicitado para uma consultoria ou montar uma equipe, eu costumo ser bem claro para o gestor quando ele está falando comigo. Você está entrando, para que você entenda, no mundo da Fórmula 1 da computação. Você precisa de equipe cara, você precisa de material caro, você precisa de dado caro e você precisa de tempo, que é caro. Se você só tem dinheiro para comprar uma dessas coisas, você não vai trabalhar direito nessa área, você vai fazer besteira. Especificamente essa área que eu estou falando de data science, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, que eu acho que boa parte de vocês possa ter alguma dúvida ou algum desejo de aprender. O que são e para que serve? Machine Learning, inteligência artificial, ciência de dados, engenheiro de dados e business intelligence. Cara, isso aqui está tudo, geralmente quando a gente fala de mercado, isso aqui é colocado quase tudo dentro da mesma caixa. E não é verdade. Cada um aqui tem uma missão bem distinta. Machine Learning e aí nós temos aí, dentro desse contexto a gente tem a IA também, Machine Learning são técnicas de treinamento e aprendizagem de máquina, né? A inteligência artificial, ao que diz respeito aos modelos de arquiteturas de redes neurais, é um tipo de inteligência onde você treina a máquina para ela desenvolver uma atividade. Mas você tem outras técnicas, que eu vou mostrar os dois algoritmos aqui para vocês
em linhas escritas, né? Que pega um conjunto de dados, se adequa e ele dá uma resposta. E eles, não dá para dizer que é treinamento, mas é machine learning. Então, por exemplo, uma regressão, um exponencial smoothing, um ARIMA, um SARIMA, né? Uma regressão linear, uma árvore de decisão. São tipos de ferramentas de machine learning que não precisam necessariamente do mesmo tipo de treinamento que uma rede neural artificial, tá certo? Inteligência artificial, o Penedo já colocou muito bem, aí eu gosto na minha área, a gente aproveita muito aí são as arquiteturas de redes neurais para poder trabalhar aí com classificação e predição, né, que a gente chama de forecast. Ciência de dados é uma área que consome inteligência artificial e machine learning, tá certo? Ciência de dados hoje é uma das áreas mais aquecidas no mundo para se trabalhar. Para vocês terem uma ideia, assim, com frequência, 2 a 3 vezes por semana são ofertadas vagas de emprego no Brasil e no exterior. Agora, com esse advento da pandemia, as empresas da área de TI ou que consomem TI perceberam que é muito possível você desenvolver as atividades em home office. Então, no meu caso, né, eu trabalho como consultor na Gerdau e desenvolvi um sistema de inteligência artificial lá, utilizando mais de 12 arquiteturas diferentes de machine learning e inteligência artificial. Só de redes neurais são pelo menos 5 arquiteturas e modelos diferentes. E aí a gente coloca isso para rodar uma vez por mês para fazer a previsão de venda da empresa nos próximos 3, 4 ou até 7 meses. Para vocês terem uma ideia, a gente consegue hoje, para 3 meses, taxas de acerto de previsão em torno de 70%, 71% de acerto, né? Dá para fazer uma previsão. É um tipo de técnica que eu tive a oportunidade também de trabalhar quando eu trabalhei com Bitcoin numa outra empresa para poder fazer previsão de valor de Bitcoin. Isso aí dá para aplicar em mercado de trabalho, mercado financeiro, negócio bem legal. A ciência de dados, ela unifica várias áreas, né? A gente vai falar de uma delas, eu vou deixar aí em branco agora, eu quero falar no momento oportuno, tem uma área grande aí que precisa. A computação, né? E dentro da computação a gente tem a parte de programação e banco de dados, a gente precisa disso. O cientista de dados não é o engenheiro de dados, tá bom? Isso é outra confusão que com frequência acontece. O pessoal quer contratar um engenheiro de dados com especialização em ciência de dados, isso não faz sentido. É a mesma coisa que você contratar um cardiologista com especialização em oftalmologia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O engenheiro de dados é um cara focado em montar estruturas de dados e disponibilizar os dados da melhor forma possível para que o cientista de dados tome esses dados para si, faça a anamnese ou estudo e avaliação dos dados e aí então projete, planeje estruturas de machine learning, inteligência artificial para a finalidade que está sendo solicitada. Então, o cientista de dados e o engenheiro de dados, eles trabalham juntos. E o BI? O BI é uma outra área que tangencia o cientista de dados, mas o BI, que é o que a gente chama de Business Intelligence, a nossa última linhazinha aqui, ele está preocupado em fazer análise histórica, olhar para trás, olhar para o que aconteceu. O cientista de dados, ele olha para trás e olha para frente. Ele olha para trás para aprender com o que aconteceu, para poder prever o que vai acontecer. O BI não faz isso. Então, essas áreas são bem distintas e é importante que vocês entendam isso, porque quando forem solicitados numa vaga de emprego de uma dessas áreas, vocês precisam ter claro o que está acontecendo, certo? Então, aplicações, né? E geralmente a gente começa com aplicações e acaba passando uma lista de aplicações. Eu sou um pouco mais coerente, né? Eu prefiro fazer o negativo do conjunto, ou seja, onde não podemos aplicar? Aonde que você não pode aplicar a imagem, a inteligência artificial ou a ciência de dados? Você não pode aplicar, né, na seguinte situação. Dá uma olhada. O IA precisa aprender. O Penedo falou exaustivamente aí durante quase 2 horas. Quem aprende precisa estudar.
Isso vai a dica para quem é aluno. Quem estuda precisa de informação. Então, esse é o ciclo de aprendizagem, né? Seja para a máquina ou seja para o ser humano. Mas olha só o que acontece. Geralmente, né, o que nós temos são apenas dados, que não são informação. Então, a primeira coisa, se você chega em um local que não tem dados de informação de histórico, para que você possa treinar a sua máquina, você não consegue aplicar a IA nesse lugar. A IA só faz sentido se você tiver inicialmente uma massa crítica de dados, que você possa transformar esses dados em informação e aí você passa para a máquina. Vocês estão percebendo que não dá para a máquina substituir o ser humano? Por quê? Porque o trabalho chato e pesado é exatamente do ser humano. Ele tem que fazer a coleta dos dados, a máquina não faz isso. Ele tem que fazer a análise dos dados, a máquina não faz isso. Ele tem que organizar os dados para que isso se torne uma informação correlata à atividade que ele tem que desenvolver, isso a máquina não faz. E depois disso pronto, ele tem que correlacionar a informação de entrada com a informação de saída. Aí ele passa para a máquina. Nessa esteira de produção, a máquina fica com uma fatia pequenininha. Todo o processo anterior é feito por mão de obra humana e não tem como sair disso hoje. Aí você passa para a máquina, ela faz o ajuste e aí então, usando essa ferramenta, você vai começar a cuspir resultados. Percebeu? Um modelo de inteligência artificial de machine learning nada mais é do que um processo matemático de descoberta, interpolação de uma função, onde ele vai levar você do ponto A ao ponto B. Quando essa conexão é muito complexa, mas ela existe, o que você faz? Você passa um retrato, que são os seus dados, e aí a máquina tenta organizar esse negócio para descobrir qual é o melhor caminho para sair do ponto A e chegar no ponto B. Aí a máquina leva vantagem. Aí ela ganha em velocidade, aí ela ganha em memória. A gente não tem como fazer isso num tempo execuível. Para vocês terem uma ideia, quando eu rodo o meu modelo, os meus modelos de predição para a empresa, normalmente eles ficam 24 horas. Na primeira vez ficava 24 por 7. Hoje eu consegui reduzir, a gente fica 24 por 4 dias ou 24 por 3 dias, rodando no pau, rodando em cloud. É um volume muito grande de dados, é um volume muito grande de cálculo. Aí, feito isso, né, os algoritmos fazem os ajustes e aí eles encontram as funções de representação. E são essas funções que a gente aplica para fazer a predição. Isso é inteligência artificial. É óbvio que a mídia comum, os jornais comuns não vão divulgar isso dessa maneira. Se você não for da área, se você não trabalhar, você não consegue entender como é que isso funciona. Isso você ganha através de anos de experiência, tá certo? Essa é a realidade, o cerne do processo. Vamos andar mais um pouquinho. Para matar a curiosidade de vocês, né? E aí eu estou fazendo isso de propósito. Por quê? As pessoas acreditam, né, que o pulo do gato está em montar uma rede neural. O pulo do gato está em montar uma função de machine learning. Pois sim, esse daqui é um exemplo de um exponencial smoothing simples de integração 1. Tá? Criar um negócio desse é bem simples, olha só. Isso aqui é Python, para quem não conhece. A primeira linha azul, ele importa a biblioteca. A segunda linha, ele pega o vetor com os dados. Na outra linha em azul, no model, ele cria o modelo. E aí, na penúltima linha, ele ajusta o modelo para os dados. E aí já sai o negócio do outro lado. Ah, professor, mas é muito difícil, então, a rede neural. Não, aí, ó. Isso aqui é uma rede neural. Se vocês derem uma olhada aqui, ó. Aqui ele fala como é que a rede neural vai ser montada. Aqui ele fala qual é o modelo de camada interna, que o Penedo mostrou lá, aquela camada intermediária. Ó. Tem uma camada com 50 nós, o tipo de ativação vai ser ReLU, e aqui as entradas e as características dela. E aí você coloca uma camada de saída e manda compilar ela. Tá certo? Essa aqui é uma rede simples, não é uma DIP. Se fosse uma DIP, eu teria mais camadas, por exemplo, dessa daqui, aqui embaixo. Poderia ou não estar alternando com camadas densas, mas não é obrigatório. E aí eu tenho redes profundas. Mas criar uma rede em si não é um negócio complicado. E isso é um dos problemas que a gente encontra no mercado. Porque o que acontece? O cara faz um curso rápido e ele aprende a montar as redes.
Só que na hora que ele chega no campo para aplicação, que rede que ele vai aplicar? O que vai acontecer? Como é que eu me viro com isso? Percebeu? Utilizar uma quantidade de dados artificiais que normalmente você encontra na internet é fácil. Para quem aí trabalha com isso, já deve ter visto a série do shampoo, a série das passagens aéreas, a série de nascimentos de criança, homem e mulher. Isso é comum, são curvas bonitas. E aí você pega os exemplos, o cara aplica isso e põe aqui para rodar e beleza. Resolveu o problema? Não. Você começou a sua dor de cabeça. Tá certo? Por quê? Porque falta um negócio que é muito essencial. E a gente vai ver nos próximos slides. Mas, para quem tem curiosidade, cara, tá aqui, ó. Não é nada fora do comum. É óbvio. Eu estou sendo simplista, é uma apresentação rápida. Existem modelos muito mais complexos que esse. Mas, de uma forma geral, você não precisa ser um cara fora do comum para fazer isso. A pegada não está nisso. A pegada está em outro lugar. É isso que eu quero mostrar para vocês. Tá bom? Fica ligado aí quem quer ir para a área de Data Science e fica ligado quem é gestor de Data Science, para entender como é que funciona esse negócio. Um, para saber o que estudar, e o outro, para saber o que pedir, tá certo? E medir as expectativas. Vamos lá. Pequenas dificuldades. Eu tô citando isso aqui como pequenas dificuldades. Primeira delas, qual o melhor modelo? Modelos de previsão? Modelos de classificação? Modelos de planejamento? Cada arquitetura de machine learning e inteligência artificial tem uma aplicação. Forecast, por exemplo, modelos regressivos, né? Modelos de inteligência artificial, classificação, poxa, aí modelos de SVM, né? Ou árvore de decisão, planejamento, talvez o modelo polinomial. Percebeu que não basta saber montar, mas é preciso ter uma visão mais clínica do processo. O que eu vou aplicar? E o que eu vou aplicar implica em meses ou até anos de estudo. Você precisa entender como cada arquitetura funciona e se comporta com o dado de entrada e o que ela vai cuspir no dado de saída. E é aí que a coisa vai ficando complicada. E a gente está indo na parte de pequenas dificuldades. Modelo supervisionado, não supervisionado, reinforcement learning, deep learning. E aí? Por que um e por que não o outro? Por que o modelo de reinforcement learning? O que é isso? Por que o modelo de Deep Learning e não um modelo simples? Para que eu uso? Né? Por que utilizar um modelo supervisionado com não supervisionado? Cada uma dessas arquiteturas tem características completamente diferentes. O modelo de Reinforcement Learning ele tem origem em jogos, que a gente chama na matemática de modelos de Markov. Tá certo? Ele está mais para uma máquina de estado do que qualquer outra coisa. Puta, show para fazer previsão? Um lixo. O que é bom para fazer? Reinforcement Learning para tomada de decisão. Por exemplo, investimento, game, coisas que geram para você um nível de entrada muito grande, ele não olha para o histórico, ele vai tomar uma decisão. Para planejamento é ótimo. Deep Learning depende. Se eu tiver uma quantidade de informação muito grande nos dados para poder descobrir padrões, camadas mais profundas vão especificando essas características. Então, por exemplo, se você usar uma Deep Learning para reconhecer objetos, por exemplo, as primeiras camadas geralmente elas estão correlacionadas com coisas mais básicas do objeto. Retas, curvas, inclinações. E à medida que você vai descendo, outras camadas vão ficando específicas em reconhecer cor, tonalidade, sombra, textura. Esse tipo de característica permite a gente trabalhar com uma técnica que a gente chama de transferência de conhecimento. Você treina uma rede neural, por exemplo, para conhecer cachorro, e você pega o treinamento disso, a matriz de conhecimento disso, e em um determinado ponto você corta, e a partir dali você treina para, por exemplo, reconhecer gato, ou para, por exemplo, reconhecer gado. Percebeu? Você precisa ter uma noção muito clara de como é que as coisas funcionam, matemática, computacionalmente e tecnologicamente. Não é simplesmente montar uma rede neural. De maneira alguma, eu me preocuparia em perguntar para um cara que vai para essa área de ciência de dados, por exemplo, a inteligência artificial, se ele sabe montar uma rede neural, porque isso é básico. Agora, se ele sabe interpretar o que está acontecendo, se ele sabe classificar aquilo que ele está analisando, aí eu começo a olhar para esse profissional com uma forma diferenciada, né? E esse cara é caro, esse cara é difícil. Então, tomem cuidado com essas formações relâmpagos de data science e inteligência artificial. O buraco é mais embaixo.
E aí, olha aqui, vamos continuar. Modelos regressivos ou modelos de redes neurais? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Outra coisa, né? Eu pego os meus sinais e vou aplicando ele para qualquer tipo de modelo? Não, 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 não. Eu preciso classificar e essa classificação implica em comportamentos completamente diferentes. Observe que é um tipo de trabalho que eu não estou trabalhando ainda na inteligência artificial, mas faz parte da ciência de dados. Esses meus dados que eu vou trabalhar, por exemplo, a série do dólar, a série de produção de café, esses dados são do que tipo? Intermitente? Smooth? Errático? O que são isso? Para que serve? Qual é o comportamento de um dado smooth? Qual é o comportamento de um dado errático? Dependendo do que for a classificação, e tem um modelo matemático para fazer isso, eu aplico um modelo supervisionado, eu aplico um modelo de redes neurais, eu aplico um modelo de séries intermitentes, por exemplo, Croston, tá certo? Ou as variações dele. Hiperparâmetros, outra coisa, você monta uma rede neural, você utiliza alguns algoritmos de machine learning, eles têm uma série de parâmetros. Alguns chegam a ter 7, 8 parâmetros, 10 parâmetros. E esses parâmetros podem variar de 0 até 200. E aí? Não é só você colocar lá e funcionar. Muitas vezes a variação é tão grande que num exemplo funciona com os parâmetros de um jeito, no outro exemplo você tem que pôr outro parâmetro. Percebeu? E aí, onde que eu chego no meio de campo? E aí vou usar o quê? Grid Search, amostra, ou vou usar um outro algoritmo de inteligência artificial só para poder parametrizar meus hiperparâmetros? Porque o ajuste do hiperparâmetro garante a eficiência do modelo de machine learning e inteligência artificial. Percebeu? E isso são as pequenas dificuldades. Estão percebendo onde é que pega? Dificuldades mais pesadas agora. Primeira coisa, a parte de ETL, que é a extração do dado, né? Geralmente esses dados, e ele agora é uma etapa anterior a tudo isso. De que banco que vem isso? Ele vem de um data lake, ele vem do data warehouse. São bancos com estruturas completamente diferentes. Um data lake é um NoSQL, né? Um data warehouse é um SQL, né? Ou seja, eu tenho no data lake um completo desvínculo, né? Ou desvinculação entre os dados. Já no data warehouse eu já tenho um encadeamento lógico de chave, né? Eu pego o RG, que é do César, que tem não sei quantas idades, que mora no endereço tal, que trabalha no data lake, isso é diferente. E por que eu estou sendo enfático nisso? O que eu vou falar aqui implica diretamente no que vai sair da rede neural. E é exatamente o que os gestores muitas vezes não conhecem, né? Muitas vezes eles solicitam uma consultoria ou um projeto de um data science e eles não têm noção da qualidade dos dados. E eu garanto para vocês, o cara quer que na ponta do outro lado saia uma Lamborghini, saia uma Ferrari. Mas muitas vezes o dado que ele te dá, cara, é pedra e pau. É coisa ruim. Coisa que não tem valor de informação. E muitas vezes não dá para você fazer o que você quer. E se faz alguma coisa, do outro lado, às vezes acaba saindo um ninho, uma bicicleta. E fica feliz porque saiu. Por quê? Porque a natureza dos dados, muitas vezes, é comprometedora. E ela não permite que esses modelos sejam performados. E quem que vai determinar isso? É o profissional da área. E é porque ele sabe montar uma rede neural, um modelo de regressão, e ele sabe... Não, 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 não. Aqui entra uma outra ciência, que a gente vai conversar já já. Homogeneidade dos dados. Cara, o dado chega para a gente muito longe do que a gente quer. Você pergunta para o cliente e ele fala, meu, os dados estão todos aí. Eu tenho dados que vão até 2015, 2014, tudo bonito. Chega para a gente, realidade. Buraco, faltando dado que não é, sei lá, dado categórico misturado com dado numérico. O dado que era para ser numérico está em formatação de string. Valores que não fazem o menor sentido. Por exemplo, números de vidas e ele tem valor negativo. Tá certo? Então, você, quando recebe o dado, depois que você conseguir extrair o dado desse lugar aí, data lake ou data warehouse, você tem que pegar esses dados minimamente e limpar eles. É como se você pescasse um peixe na beira do rio e traz ele para dentro de casa e ele vem todo sujo. Você vai começar a limpar, tá certo? E tem que saber limpar. E a limpeza, ela é diretamente relacionada com o que você vai fazer com o dado, tá bom?
Falta dados inconsistentes, formatação, tabelas fora de padrão, era para vir em coluna, tem que vir por linha. Cara, isso dá um trabalho medonho. Por quê? Porque é nesse momento que você está preparando a matéria-prima para colocar dentro do teu Machine Learning. E é fundamental todo cuidado com isso. Cara, você vai alimentar o seu filho e você está preparando o alimento para ele. Tem que escolher, tem que separar, deixar bonitinho, cozinhar esses dados, e aí você põe dentro do seu bebê e ele vai processar esse negócio, e aí você vai ver o que vai sair. Se você mandar lixo para dentro, você não tem certeza do que está saindo do outro lado. E aí você fica perdido, você fica completamente vendido. Então isso aqui tem um pipeline que tem que ser seguido e tem atitudes a serem desenvolvidas até que esse negócio chegue no teu modelo de Machine Learning. E depois que sai, não é só sair. Você tem que analisar também esses modelos. E aí você tem que aplicar outras técnicas que não são de Machine Learning e nem de inteligência artificial. Aí você fecha o ciclo. Um outro detalhe. Vou trabalhar com série endógena ou séries exógenas? Univariado ou multivariado? E aí? O que é endógeno? O que é exógeno, né? Endógeno normalmente é a série que você está trabalhando. Quero fazer predição do preço do dólar. Ah, beleza. Pega a série do dólar, essa é a sua série endógena. Ah, mas não está sendo suficiente, ela tem um probleminha, o resultado não está legal. Vou utilizar uma outra série para dar uma ajuda. Ela está correlacionada com a série do dólar, mas não é a série do dólar. Por exemplo, variação do preço do petróleo. Se ela tiver uma correlação, então eu posso utilizar ela junto. E aí eu tenho uma série exógena dando suporte na predição de uma série endógena. Mas como é que eu sei disso? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que trabalhar isso por processos, entendeu? Processos mais específicos, que não são de inteligência artificial, tá certo? Vamos lá, dar mais rapidinho aqui, ver como é que a gente tá. A gente tem ainda mais um tempinho. Então, olha só, isso aqui é um exemplo que eu peguei para vocês, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho aqui 3 séries, né? A primeira série é uma série bonitinha, olha aqui, ó. E ela tá toda com números inteiros. A outra é uma outra série também bonitinha, todos com números reais. E a outra série é uma série feinha, que ela tem números inteiros e está com buraco. E aí? Pergunto a vocês, a série veio com buraco. Eu tiro isso ou mantenho isso? E se essa série aqui for correlata, né, ou exógena à série A, e ela deveria ajudar, eu mantenho ela ou eu apago ela daqui? Percebeu? Se você não souber responder isso, e isso tem que ser respondido junto com o cliente, que é o que entende da natureza do dado, você não tem o que fazer. Você não vai para nenhum lugar. Isso aqui nem chegou ainda na etapa de processamento. E aqui, ó, eu estou conduzindo vocês para onde eu quero. Agora eu tenho esses tipos de série, que não é difícil, né? Essa aqui é a série bonita que eu falei para vocês. Ó. Essa aqui é uma série do shampoo, se eu não me engano. Essa aqui é uma outra série, acho que é energia elétrica. Aí você olha para essas séries e você precisa identificar nelas. Aqui eu tenho uma série aditiva e aqui eu tenho uma série multiplicativa. E aí? Cara, e aí, que dependendo do modelo, por exemplo, se eu estiver usando um Arima, aqui eu vou ter que utilizar um Sarima e aqui eu vou ter que utilizar um Arimax. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque o comportamento da série está me falando isso aqui, ó. Então, vocês perceberam que não é só o lance do Machine Learning? Olha só. Aí você pega um sinal. Vamos pegar um sinalzinho aqui, ó. Eu tenho esse sinal. Olha lá. Quero fazer a previsão desse sinal. Pô, tá zoado. Aí o que eu faço? Eu decomponho esse sinal nas suas fontes mais primárias. A primeira aqui é a tendência, a segunda é a sazonalidade, a outra é ruído branco. Se isso não existir de maneira clara e bem definida, e eu não entender o que está acontecendo aqui, eu não tenho como determinar o algoritmo que eu vou aplicar para essa série. E se os valores que você está utilizando forem muito variados de séries, talvez um tipo de técnica não vai ser o suficiente. Você tem que ter uma matriz de técnicas para ver qual melhor se adequa a isso. E aí você tem que fazer cálculos matemáticos para que você possa definir o comportamento dessas séries. Por exemplo, o modelo Arima, que é um modelo de regressão, ele não gosta de sazonalidade. Isso aqui tinha que estar zero, um risco. Tá certo? Mas ele gosta de tendência. E o ruído aqui, ó. Isso aqui é ruído branco, né? É o resto que sobrou. Se esse negócio for muito zoado, né? Tiver um p-valor muito alto, por exemplo, né? Você acaba tendo um sinal original que é um ruído branco. Não tem previsibilidade. Você tem que virar para o seu cliente e falar assim, não dá para fazer. Por quê? Porque o comportamento do seu sinal tem essa característica.
Percebeu? Então, vamos lá. Olha só, analisar, por exemplo, correlação cruzada, né? Para saber quanto de tempo você pode prever para frente. A correlação permite isso. Ah, eu vou prever 10 meses para frente. Não dá, cara. O teu sinal permite uma correlação de no máximo 2 ou 3 meses. Isso também delimita para o cliente a capacidade que ele tem de ver no futuro. Por quê? Por causa da natureza dos dados. Os dados não permitem fazer isso. Percebam, eu estou batendo muito na análise do dado antes de chegar no modelo de inteligência artificial. E essa preparação da análise é que é difícil. É isso que deixa complicado para um profissional entrar para essa área. E onde que o bicho pega? Exatamente onde vocês achavam que ia pegar. Não é a inteligência artificial, a machine learning, é a matemática. Se você não gosta de matemática e quer entrar nessa área, você está no lugar errado. É um peixe querendo andar de bicicleta. Você não precisa, veja bem, você não precisa ser bom em matemática. Você não pode odiar. Porque a matemática é o ferramental que permite fazer todos aqueles passos de análise, né, de verificação e de validação das séries que serão submetidas para o modelo. É a matemática que me permite ver o comportamento da série e identificar qual ferramenta eu vou aplicar no modelo de classificação, previsão, etc. e tal, para ter a maior chance de acerto, a melhor chance de mitigar o erro e aumentar o acerto. E é aqui que pega. Hoje eu vejo com muita frequência cursos que falam muito de machine learning, cursos que falam muito de inteligência artificial, mostram os modelinhos, pegam um conjunto de dados bonitinho, põem para rodar e funciona. Mas na realidade não é assim. A realidade você vai chegar e vai ter que lidar com dados que são cabeludos, que estão totalmente distratados, desidratados, desfocados, desorganizados, e você vai precisar olhar para aquilo e dar um diagnóstico inicial para o cliente e falar assim, dá ou não dá para fazer. E dá para fazer desse jeito. E não dá para fazer por causa disso, disso e disso. E mesmo assim, você tenta com tudo isso melhorar as suas chances. Mas não quer dizer que você vai ter 100%. Em modelos de previsão e classificação, 70%, 80% de acerto é altíssimo. É altíssimo. Principalmente em modelos de previsão. Ah, professor, mas o senhor... É claro que é, cara. Se fosse verdade, ninguém mais estava investindo em bolsa de valores. Se existisse um modelo que dá praticamente 100% em previsão, você fechou o mercado. A imprevisibilidade de alguns dados, de alguns tipos de análise, está diretamente relacionada com a entropia dos dados, a desorganização natural dos dados, em função de ter um monte de coisa conectada. O que a inteligência artificial tenta pegar é um padrão nessa nuvem desorganizada. Ela tenta trazer um pouco de luz para isso. Nessa ciência, nessa área de data science, a inteligência artificial, ela é como se fosse um farol numa noite de neblina. Sem, você não enxerga nada. Com ela, você consegue enxergar pelo menos alguns metros à frente. Ah, mas eu quero enxergar no infinito. Não dá. E se a pessoa que está pedindo isso não entende, você não tem nem como argumentar, porque a pessoa desconhece aquilo que ela está falando, para ser simpático e polido no que eu estou falando. Tá certo? Se bem orientado, bem explicado, não dá, não tem por que insistir. Se a pessoa insiste é porque ela simplesmente desconhece, não dá para fazer. Porque você está querendo fazer previsão. Classificação até é um negócio que é mais palpável, mas previsão é querer adivinhar o futuro, matematicamente, e isso tem limite. Se você não tiver um padrão oculto nos dados, se você não tiver um banco de dados razoável, você não consegue trabalhar. Dependendo do modelo de classificação que você vai utilizar para predição, você precisa no mínimo de 60 amostras. Isso quer dizer que dependendo do que você estiver analisando, se você estiver analisando dados que são mensais, você precisaria, a partir de hoje, abril de 2021, você teria que olhar para trás pelo menos até 2015. Tem gente que tem dados de 2021 até 2019 e quer porque quer que você aplique rede neural. E às vezes não é o mais adequado. Você vai ter que lançar mão de outros tipos de machine learning. E você tem que saber disso, tem que entender o porquê que não funciona. Percebeu? Então, vamos lá. Nós já estamos caminhando para o finalzinho aqui. E aí eu quero falar para você, gestor. Essas são as minhas palavras agora. Você, gestor. Inteligência artificial
e Data Science, vamos falar Data Science, que engloba a aplicação disso, né? É sim uma ferramenta muito útil, é sim uma tendência atual. O mercado hoje, várias empresas de grande porte estão se mobilizando e se movimentando para essa linha. É uma ferramenta muito útil e poderosa para ajudar na gestão, na organização e na previsão da sua linha de produção e etc. e tal. Mas você tem que entender que existem algumas limitações. Primeira, a qualidade dos seus dados. Esteja próximo do cientista de dados. Entenda quais são os seus problemas com os seus dados. Antes de você montar toda uma arquitetura de inteligência artificial. Faça uma análise prévia para ver se é possível fazer o que você quer. E um bom cientista de dados, maduro, sênior, bem experiente, vai saber para explicar isso para você. Segundo, você tem os dados em quantidade, você vai precisar de uma equipe e você vai precisar de equipamentos. Data Science, dependendo do que você vai fazer, requer muito tempo de computação, muito tempo de máquina e muito tempo de memória. Coisas, às vezes, de 24/7, trabalhando direto para processar alguma informação, dependendo do seu volume. E é fácil estourar essa capacidade. A sua equipe mínima, você vai precisar de um cientista de dados, vai precisar de um engenheiro de dados. Seria interessante um estatístico com um skill na área de BI para fazer análise dos dados, ou um cara bom de BI com um pouco de estatística para poder fazer dashboards e análise de comportamento de dados. Acho que isso aí é legal. E pelo menos uma equipe aí com 1 ou 2 desenvolvedores, tá certo? Isso aí é o que se espera minimamente para poder trabalhar. Não caia na besteira de engenheiro full stack de dados, cientista de dados full stack. Esquece. Não vai funcionar. Quer tentar? Quer pagar? Quer procurar? Faz isso e você não vai ter nada. O cientista de dados ele tem uma ocupação específica, que é análise e projeto do que vai ser feito. O engenheiro de dados tem uma posição muito específica e crítica, que é o armazenamento e a disponibilidade dos dados. O estatístico ou analista de BI dá suporte ao cientista de dados nas análises, e a galerinha de programação dá suporte para o que o cientista de dados produz para ser gerado rapidamente e colocado numa esteira de produção, para que você possa tornar isso um produto, alguma coisa desse sentido, certo? Então, tem essa noção mínima para saber escolher. Eu estou falando isso de experiência, de ver barbaridades aí de algumas escolhas de gestores que não faziam o menor sentido, e aí o negócio é fadado ao fracasso, que é o que acontece, tá certo? E você, aluno, o cara que quer entrar para essa área, que curtiu essa área, que gostou dessa área. Cara, a primeira coisa, é uma área que, assim, particularmente, eu amo de paixão, é muito legal, é muito gostoso trabalhar com isso, é empolgante, ela é desafiadora. Ela vai cobrar de você algumas coisas que estão no seu perfil genético e outros estão no seu perfil comportamental. Criatividade, do ponto de vista técnico, matemático, é fundamental. Você tem que ter uma característica de ser autodidata, porque esses processos evoluem quase que mensalmente, para não falar de semana em semana. Então você tem que estar se adaptando a novas ferramentas e novos conhecimentos, dependendo do problema onde você, do local onde você trabalha, problemas novos vão surgir, você precisa se adaptar rapidamente e não tem jeito, cara. Você vai olhar para o lado e é você. No máximo, se você tiver um outro parceiro de ciência de dados, você vai precisar entender de programação. Atualmente, Python pega muito, né? Todo aquele combo de coisas que relacionam, orbitam nisso aí. Python, NumPy, Pandas, sklearn, scikit-learn, matplotlib, Keras, TensorFlow e por aí vai, tá certo? E por aí vai. Então você não pode ter medo disso. Aí você ainda precisa de SQL, você precisa de noções de banco de dados, tá certo? Para dar suporte, e você precisa, cara, matemática. Beleza? Matemática. Se você quiser ter êxito nessa área, se você quiser ter destaque nessa área, ser um profissional requisitado, entenda a matemática aplicada na ciência de dados. Isso é o que diferencia o cara do resto. Ah, eu sei fazer o modelo disso, o modelo daquilo. Beleza. Jogou no meio de campo, jogou com os tigres,
É o cara que tem o fundamento matemático adequado que vai livrar o cara das enrascadas. É a matemática que vai conduzir para qual solução ele vai montar. E é a matemática que vai permitir que ele analise se o que o Machine Learning está fazendo está correto ou não e está dentro da expectativa de negócio do gestor. Tá certo? É uma área legal, empolgante, mas é para quem gosta de estudar, não é acomodado e não tem medo da matemática. Tá certo? Esse é o conjunto de skill, né? Esse é o skill que um bom profissional da área de data science tem que ter. E você precisa trabalhar com conjuntos de dados. Atualmente você tem vários conjuntos públicos, o Kaggle proporciona várias competições com conjuntos de dados. É interessante, se você quer entrar para essa área, comece a participar dessas competições, se exponha, não tenha medo de enfrentar desafios que são difíceis, porque de desafio fácil, gente que fala que é cientista de dados, mexendo com um banco de dados que é fácil, tá cheio. O difícil é você trabalhar com uma quantidade de dados que você não tem a mínima noção do que é aquilo. Aí você vai ser desafiado e vai ser obrigado a sair da zona de conforto e buscar ferramental para poder lidar com aquele tigre. Tá bom? Você quer ser um bom cientista de dados? Vai caçar tigre, não vai caçar galinha. Se você caçar galinha, você vai ficar lá com o resto da galera olhando o show da arquibancada. Desça para o campo e lute lá no campo, tá certo? Quem está no campo tem que ser guerreiro. Pessoal, muito obrigado. Espero ter ajudado vocês um pouco aí na esclarecer essa área. Tem muita coisa, eu poderia ficar falando aqui durante bastante tempo. Se alguém quiser falar comigo, meu LinkedIn está aqui, tá certo? Ali então tá no LinkedIn, vocês vão ver meu skill, o que eu posso fazer, o que eu não faço, enfim, a minha rotina de trabalho. A gente são 9h26, a gente tem tempo para perguntas. Gente, fica à vontade, eu vou fechar aqui o painel. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, o momento é agora, eu estou disponível para responder. Pode abrir o microfone e fica à vontade. Obrigado, muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Alguma curiosidade? Se quiser, pode abrir o microfone e falar, não tem problema nenhum. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, gente, muito obrigado. É um prazer falar, é algo que eu faço, né? Então, para mim é muito tranquilo. Eu tive quase nenhum trabalho para preparar a palestra, porque parte disso é a minha rotina de trabalho, né? É o que eu faço no meu dia a dia. Então, eu só passei para vocês um pouco da minha experiência, tá? Não estou falando de orelhada, não. Estou falando do que é a rotina que eu enfrento diariamente. Então, tem essa dificuldade e eu busquei passar para vocês. Nada, de nada, gente. Tá joia. Eu que agradeço a oportunidade. Ninguém mais? Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela atenção de vocês até agora. Beleza. Bom, pessoal, então se ninguém tem mais dúvida, ninguém quer perguntar mais nada, eu vou ficando por aqui, eu vou encerrar. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela atenção de vocês, né? Eu espero que... Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da palestra e tenha ajudado vocês a entender essa área de Data Science e Inteligência Artificial. É uma área multidisciplinar, super bacana, acho que vale a pena ir para essa área, é uma área que está super em alta. Garanto para vocês, trabalhando bem não vai faltar emprego, viu? Não falta mesmo, porque o que está faltando é profissional. Tá bom? Beleza. Bom, muito obrigado, eu que agradeço, eu que agradeço. Tá certo. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui então. Eu vou sair, eu não sei se o professor Guilherme está por aí. Obrigado, gente, obrigado. Eu vou encerrar então e vou deixar vocês então. Uma boa noite para todos, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Fiquem com Deus, então. Até mais. Se alguém quiser falar comigo, tirar alguma dúvida, meu LinkedIn, eu passei ali para vocês. César Augusto Cardoso Caetano, procura no LinkedIn, vocês vão me achar lá, tá bom? Beleza, professor. Beleza, pessoal. Valeu, valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau para vocês.